Olá para todos e todas, meu nome é Marcelo Buzetto, eu sou do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, sou professor de Geopolítica do Mundo Contemporâneo, no curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Fundação Santo André. Vou falar um pouquinho aqui sobre a situação do Irã e o que aconteceu ontem em Bagdá, no Iraque. Todos estão acompanhando o noticiário internacional. O governo dos Estados Unidos, num ato irresponsável, ilegal, covarde, realizou um ataque, um bombardeio com drones contra um veículo em Bagdá, no Iraque, onde estava o general iraniano Qassem Soleimani, chefe da Força Al-Quds, da Guarda Revolucionária Iraniana. É uma força que foi criada logo após a Revolução Vitoriosa no Irã, em fevereiro de 1979. A Revolução Iraniana já faz 41 anos e o general Soleimani é produto direto e legítimo desse processo de transformação econômica, política, social e cultural que o Irã vive nos últimos 41 anos. Ele foi assassinado no Iraque porque ele é um dos principais estrategistas do Irã para a região do Grande Oriente Médio. Ele é um estrategista político e também um estrategista militar. Ele é um grande conhecedor, da arte da guerra, da teoria da estratégia, participou da guerra Irã-Iraque em 80 a 89, participou da construção do movimento de resistência islâmica no Líbano, conhecido também como Partido de Deus, o Hezbollah. Ele ajudou a elaborar e executar operações que levaram à derrota de Israel no Líbano no ano de 2000 e à derrota de Israel no Líbano na Guerra de 33 Dias em 2006. Então ele tem uma experiência de guerra regular contra o Iraque, quando era governado pelo Saddam Hussein, tem uma experiência de guerra assimétrica, de guerra de guerrilhas, de guerra irregular, de guerra urbana, de conflito urbano, que foi a guerra no Líbano, e tem uma experiência também do conflito da Síria e também do Iraque. Todos sabem que os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003. O Iraque viveu uma situação de profunda e permanente instabilidade, a ponto de levar o país a uma situação de destruição econômica, social, política, militar. E o Iraque viveu sob o domínio das tropas de ocupação estadunidenses, com a colaboração da OTAN, que juntam também forças de outros países além dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos foram obrigados a se retirar do Iraque, e isso teve início, principalmente a partir de 2010, 2011, operação de redução do número de tropas estadunidenses no Iraque. O Irã ampliou sua influência no Iraque, até porque o Iraque é um país de maioria xiita. O Iraque é um país árabe, é um país muçulmano e tem uma maioria de muçulmanos xiitas no Iraque. Na época do Saddam Hussein, os xiitas eram perseguidos, reprimidos e eram minoria no governo. De 2011 para cá, os xiitas montaram um governo com maioria. Então o Iraque acabou se aproximando do Irã na política regional para o Oriente Médio. O Irã é um dos grandes produtores de petróleo, é o quarto maior produtor de petróleo, um grande exportador. O Irã tem realizado operações militares conjuntas, com Rússia e China nas últimas semanas, principalmente por conta de uma operação que o Irã tem realizado para defender o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo que sai do mundo árabe, Arábia Saudita e outros países, e é exportado para o resto do planeta. O Estreito de Hormuz tem uma localização estratégica e o Irã tem defendido que quem deve fazer a segurança e o controle daquela região são somente os países daquela área. O Irã tem defendido que todos os navios e tropas estrangeiras se retirem e que não se intrometam na segurança. O Irã tem defendido que é necessário um plano conjunto e coordenado entre os países da região para se fazer e garantir a segurança da exportação de petróleo e gás daquela região para o resto do mundo. O Irã se tornou, nos últimos 41 anos de Revolução Islâmica, uma potência regional em expansão,
grande influência no mundo muçulmano, mas também entre seus vizinhos árabes. O Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa. O assassinato do general Soleimani vai ter repercussões, vai ter vingança, vai ter com certeza uma resposta à altura por parte do governo iraniano e por parte do Hezbollah, porque o governo dos Estados Unidos, na última semana de dezembro, realizou uma operação militar e atacou uma base das Unidades de Mobilização Popular, uma força que teve um papel decisivo na derrota do Estado Islâmico no Iraque. O general Soleimani ajudou muito a organizar essas forças militares na Síria e no Iraque para derrubar o Estado Islâmico. Estado Islâmico que é um grupo terrorista criado pelo governo dos Estados Unidos, né, com o objetivo de manter uma situação de desestabilização no Iraque e também na Síria. Os Estados Unidos tentou derrubar o governo sírio, tentou derrubar o governo do Irã, e o Irã conseguiu sobreviver até agora. O general Soleimani, ele tinha uma importância muito grande para a população do Irã. Ele foi considerado um herói de guerra, na guerra Irã-Iraque, um herói dos povos que lutam contra o sionismo e a política de agressão do governo israelense, em especial na Palestina. Ele tem sido um grande articulador do apoio iraniano à Palestina. O Irã hoje é o país que mais apoia a resistência palestina, em especial a resistência palestina em Gaza. Então o Irã ele tem se tornado uma força política, militar e moral em toda aquela região do chamado Grande Oriente Médio, em especial em países como a Síria, como o Líbano, como o Iraque e como o Iêmen, um pequeno país que faz fronteira com a Arábia Saudita, que vem sendo massacrado pela Arábia Saudita e que o Irã e os Hezbollah têm se unido para ajudar o povo do Iêmen a enfrentar a Arábia Saudita. Essa guerra é uma guerra dos Estados Unidos, mas tem a cumplicidade e a conivência da Arábia Saudita e de Israel, né? Então não tenham dúvida que esse ato do Trump está sendo comemorado pela monarquia saudita e também por Israel. Talvez não por todos, em especial para os militares, porque sabem da possibilidade que é um conflito de grandes proporções nos próximos meses. Talvez não a Terceira Guerra Mundial, mas ali tem vários interesses. Para concluir, é importante lembrar que o Irã tem se reunido com Rússia e China para propor que o preço do barril do petróleo no mercado mundial não seja mais cotado em dólar. Também tem proposto que as operações internacionais, as operações de comércio entre China e Rússia sejam feitas em outra moeda, que não em dólar. Assim como o Irã se reuniu agora, né, numa conferência com países muçulmanos, onde um grupo de 20 países muçulmanos, entre eles duas potências importantes como Irã e Turquia, para debater a possibilidade de que entre os países muçulmanos se realize um comércio com outra moeda que não o dólar. Então isso afeta de fato a economia estadunidense. Então são vários os motivos que levou o Trump a tomar essa decisão. Não sabemos se ele consultou toda a cúpula militar estadunidense, talvez não, talvez só uma parte, né? Mas o Trump acredito que cometeu um grande erro e que pode levar a um movimento de fortalecimento da luta anti-imperialista em todo o Oriente Médio. Vamos poder assistir nos próximos meses, talvez, né, mais operações de ataque a bases militares estadunidenses ou a soldados estadunidenses no Oriente Médio. E o que precisamos agora é unir o mundo, né, numa ação de solidariedade em defesa do povo do Irã, em defesa do direito do Irã de se defender diante de qualquer ataque do imperialismo estadunidense. Nós defendemos um mundo de paz, de justiça, de soberania e de autodeterminação. Mas para isso é preciso que seja um mundo sem imperialismo, sem colonialismo. Fica aqui nossa solidariedade ao povo iraniano e que um dia possamos viver num mundo de paz, de justiça, de solidariedade e de autodeterminação para todos os povos, para todas as nações.